Beleza, pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula sobre análise combinatória. Na primeira videoaula, quem assistiu, viu que fomos assim, na raiz da análise combinatória, que é exatamente o que? Tomada de decisão. E com a junção de dois princípios, que foi o que? O princípio da soma e o princípio da multiplicação. Com eles em conjunto vai ter um poder tão grande na análise combinatória que qualquer fórmula que vá surgir lá para frente, ela é feita a partir desses dois princípios. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que se você dominar bastante a raiz da análise combinatória, as questões vão ficando bem mais fáceis de você chegar e analisar. Porque não adianta ir só lá para as fórmulas de estudar e, tá aqui, essa fórmula aqui é a cara dessa, aí aplicar. Isso aí você não está tendo uma análise, você não está tendo um raciocínio, você está apenas o quê? Decorando o que tem que fazer. Não é isso. Análise combinatória é mais do que decorar fórmulas. Análise combinatória é o raciocínio, é a beleza de pegar uma questão e destrinchar ali, resolver ela de forma elegante. Então, vamos que vamos. E o assunto vai ser permutações. Permutações. Para falar de permutação, primeiro tem que falar sobre fatorial, porque o fatorial vai nos ajudar a reduzir cálculos. Fatorial de um número natural é uma função matemática definida da seguinte maneira. 0 fatorial, por definição, é 1. 1 fatorial também é o próprio 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, o fatorial é exatamente o que? É um número multiplicando pelo seu antecessor até chegar na unidade. Ó. Então, você vai multiplicando até a unidade. Aí agora nós temos 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, antecessor, até chegar no 1. Multiplica tudo e o resultado vai ser o fatorial. E o símbolo dele vai ser exatamente aqui. Esse aqui é o símbolo fatorial quando aparecer na matemática. N fatorial é N vezes. O anterior é só tirar 1. E o anterior é só tirar 2 do N. Por quê? Porque aqui você já tirou 1, aqui você vai tirar 2, até chegar onde? Até quando você tira um valor que vai chegar onde? No 1. Então fica N, N menos 1, N menos 2, N menos 3. Aí vai chegar um momento que você vai dar o resultado que? 3, 2, 1. Aí multiplica tudo. Então esse valor vai ser o fatorial. Agora vamos chegar em permutações. Considere que você possui N objetos e deseja colocá-los em uma ordem qualquer. Há quaisquer possibilidade de colocar os N elementos em ordem, dá-se o nome de permutação. Então, permutação é você ter N objetos. Se você pegar esses N objetos e fazer modificações de posições entre eles, você vai ter uma permutação diferente. Então, permutar é isso, é mudar algo de lugar com outro. Então, na matemática, cada mudança que você faz nesses objetos, você vai ter uma permutação diferente. Então, existe o que? N permutações. Vamos lá. Número de permutações de elementos distintos. Dados os N elementos do conjunto I, A1, A2, A3 até 1AN. Chama-se de permutação simples dos N elementos de I do conjunto I todas as possibilidades de agrupamento desses N elementos. Como eu falei, permutar é trocar de posição aqui, ó. Então, se eu pegar o A1 e botar na posição do A2, trocar, já tem uma permutação diferente. Eu permutei, eu levei algo de um lugar para o outro. Então, o que é fazer uma permuta? É isso. É fazer uma mudança.
Então, a cada mudança que eu tenho aqui de posição entre os elementos, eu tenho uma permutação. O símbolo Pn, né, que esse Pn aqui, significa a quantidade de permutações simples de n elementos distintos. Então, aqui, nesse caso, na permutação simples, os elementos todos vão ser distintos. Então, fica P, vamos supor, P de 5 seria a permutação de 5 elementos distintos. P de 7 seria a permutação de 7 elementos distintos. E assim sucessivamente. Ao formar os números naturais de 4 algarismos distintos, com os algarismos 1, 3, 5 e 7, estamos formando todos os agrupamentos ordenados desses 4 algarismos tomados 4 a 4. Então, percebam uma coisa, eu tenho 4 elementos e eu quero formar exatamente, eu vou usar todos ao mesmo tempo. Vou ter que usar o quê? 4 algarismos, ao formar os números naturais de 4 algarismos distintos. Então, eu tenho 4 possibilidades para 4 tomadas de decisão. Para 4 espaços que eu vou ter que preencher. Então, isso é uma permutação, porque eu vou permutar eles entre os espaços. Aqui o exemplo. Aqui eu botei 1, 2, 3, 4 espaços. Beleza? Agora, eu vou indicar. Eu tenho que tomar decisões. Nesse caso aqui, nenhuma decisão aqui vai interferir ou modificar a outra se eu tomar uma anterior. Aqui, primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão, quarta decisão. Por que eu faço isso, pessoal? Porque eu falo, a melhor forma de resolver assim é você olhar o que tem que preencher. Se você pensar nisso, você chega numa parte. Ali tem 4 espaços para preencher. Então você vai olhar o que é que eu boto nesse. Aí você olha as opções e joga naquela primeira decisão. Então tem que tomar decisão. Aqui, perceba o seguinte. Aqui não vou botar, aqui eu vou botar assim, o número 1, número 3, número 5. Não, aqui eu vou botar as opções que eu tenho para cada lugar desse. Porque cada tomada de decisão eu vou ter que ter opções. Não existe decisão sem opções. Vamos que vamos. Primeira decisão. Peraí, eu tenho que ver quantas opções eu tenho para cá. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então para cá eu tenho 4 opções. Agora, peraí. Então, eu tenho que usar esses 4, né? Então, uma opção já veio para cá. Então, só me restaram quantas para a segunda decisão. Para a segunda decisão, eu olhando para lá agora, eu não tenho mais 4, porque uma já veio para cá. Então, agora eu só tenho 3 algarismos disponíveis para essa segunda decisão. E assim vai indo. Se eu já preenchi 2 espaços, então 2 daqui vieram para cá. Se sair um 2 daqui, de forma aleatória, restaram quantos? 2. E, consequentemente, já preenchi 3, agora só vai me restar uma opção para cá. Então, percebam, o número é formado pelo conjunto de decisões. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, porque o resultado final é o resultado de todas essas minhas decisões. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Mas espera aí, eu precisava fazer isso? Não, é só para você olhar. Se eles vão se alterar entre eles, então eu posso fazer o quê? Permutar eles, porque eles vão só mudando de posição. Cada posição que eles mudarem, eu vou ter uma resposta diferente. Nesse caso aqui. Então, eu vou ter o quê? Uma permutação de quantas opções? De 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 algarismos, né? Então, tem uma permutação de 4. Pela regra anterior de fatorial, nós temos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutar isso, é só pegar 4 fatorial, que vai dar o quê? 24, vai dar o mesmo resultado. Então, você perceba que você aplicou aqui o próprio fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pelo exposto, P de n vai ser igual a quem? A n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até a unidade. Então, esse
aqui é se você tiver N objetos distintos. Nesse caso de permutação simples. Então vai ficar P de N, permutação de N objetos é igual a N fatorial. E o N fatorial se calcula como? Multiplicando com os antecessores até chegar no 1, né? Então a multiplicação de todos esses antecessores aqui do N vai ser exatamente o valor da permutação. Permutações com elementos repetidos. A quantidade de formas distintas que uma pessoa pode expor 5 bolas em uma fila. Então a pessoa tem 5 bolas e quer colocar em uma fila, sendo 3 bolas pretas e 2 bolas brancas. Sabendo que o que diferencia uma bola da outra é apenas a cor. Então, pessoal, percebam agora que os elementos não são todos distintos. Há elementos repetidos. Mas ele quer fazer o que? A pessoa quer expor as 5 bolas. Então, ela quer botar em uma fila 5 bolas. E de quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Então, ela vai ter que perguntar. Porque ela quer saber quantas formas diferentes ela pode colocar as 5 bolas. Então, ela vai trocar as bolas entre elas. Mas aí vem a pergunta, de quantas formas isso pode fazer? Mas tem agora a diferença é que tem elementos repetidos. Como eu faço? Vejamos. Aqui eu botei 5 bolas. Beleza? 5 bolas. 3 pretas e 2 brancas. Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou permutar as 5. Aí a permutação das 5, que é trocar as 5 de posições, né, entre elas. Aí seria o que? 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas quanto é 5 fatorial? É 120. Se você multiplicasse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai encontrar 120. Mas esse valor aí não está ainda me dando um resultado final. Por que não está dando um resultado final? Porque exatamente tem bola repetida. Como assim? Se eu permutar uma preta com uma preta, tipo assim, eu vou pegar essa preta e vou trocar de lugar com essa preta. Visualmente, vai mudar alguma coisa? Não. Então essa permutação aqui, ela não conta. Só que quando eu calculo assim a permutação direta, eu estou contando essa mudança, mas na verdade essa mudança não deve ser contada. Então, esse valor aqui é bem maior do que o resultado mesmo da própria questão. Então, como é que eu faço? Eu tenho que saber quantas vezes eu contei a mais para eu poder fazer essa diferença no final, fazer essa modificação. Aqui, como eu desconfiei que 120 era muito grande para a permutação daquelas 5 bolas, eu fui fazendo mesmo de forma mesmo bem grotesca mesmo, assim, fazendo de uma por uma. Porque isso aqui leva um tempozinho, né? E tem que ser bem organizado para poder também não esquecer nenhuma possibilidade e nem repetir. Aí aqui eu fiz 3 pretas, 2 brancas, aí eu fiz todas as possibilidades. Então aqui, se vocês contarem, tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 modos e do outro lado tem mais 5 modos. Então, no total eu tenho quanto? 10 maneiras. Olha a diferença, aqui eu achei quanto? 120. Mas é porque eu não levei em consideração as cores repetidas. Então, quando eu fiz 120, eu fiz como se todas as cores fossem distintas, mas não são distintas. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que compensar no final e ter que olhar quantas vezes eu contei a mais, para poder dividir e achar o resultado. Por que eu vou ter que dividir? Porque se eu contei a mais, então, na verdade, eu multipliquei alguns valores, então eu vou ter que dividir, que é a operação inversa da multiplicação. Espera aí, então como é que eu vou raciocinar aqui? Primeiro, eu vou olhar quantas vezes eu contei a mais. Eu falei que as pretas permutando entre elas não significa nada, então eu não deveria contar. Então eu vou olhar, eu tenho quantas pretas? Então eu tenho 3.
Então quer dizer que nessa 120 as pretas se permutaram entre elas para poder dar 120. Então eu vou ver, se as pretas se permutarem entre elas, são quantas pretas que eu tenho? 1, 2, 3. Então eu vou fazer o quê? Calcular quantas vezes as pretas se trocaram de posição entre elas mesmas. Então fica a permutação de 3, que é 3 fatorial, que o resultado é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1, não esqueçam. Pronto, mas não tem só as pretas, também tem quem? As brancas. Então o que é que eu faço? Tem quantas brancas? 2 brancas, então eu vou fazer permutação de 2, que vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Ah, certo. Então, só que aqui a permutação ela é feita através de um conjunto final, né? Então, eu permutei as pretas e as brancas, né? Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar esses dois resultados. Aí, quando eu multipliquei esses dois resultados, eu encontrei quanto? 12. Então, quer dizer que esse valor aqui, que eu encontrei, ele está sendo multiplicado por 12, para poder dar 120. Então, nesse caso, eu vou ter que compensar. E compensar é pegar os 120 e dividir por 12, porque eu contei 12 vezes o que eu não deveria. Vai ficar, olha só, 5 fatorial, que é o que 5 fatorial? É exatamente, eu tenho 5 bolas, beleza? Só que eu tenho que, se eu fizer o 5 fatorial, vocês viram que vai dar 120. Então, não é o valor real. Então, eu vou pegar e vou ter que dividir, porque eu vou ter que compensar o que eu fiz a mais, através dessa divisão bem aqui. Dividir por quê? Eu contei quem a mais? As 3 bolas pretas, que eu não deveria contar na permutação, e foi contado nos 120, vezes as bolas brancas. Por quê? Porque elas agem em conjunto. Então, vai ficar assim. 5 fatorial é 120. E agora, se eu pegar 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2. Se eu multiplicar, vai dar 12. E ao dividir 120 por 12, eu vou obter 10. Que foi exatamente igual às bolas que eu coloquei lá, os desenhos. Deu 10 filas com as possibilidades. Então, fique atento. Quando tiver elementos repetidos em uma permutação, você vai fazer o quê? A permutação normal da quantidade. E aqui embaixo na divisão, no denominador, você vai botar as permutações das partes repetidas. Que nesse caso foi 3 bolas pretas e 2 bolas brancas. Generalizando, se desejarmos permutar N elementos em que x1 deles são iguais, x2 deles são iguais e xr deles são iguais, o número de permutações é. Olha só. Então, esse aqui, pessoal, vai ser exatamente a forma da permutação com repetição, com elementos repetidos. Ó, aqui eu tenho P de N, que seria o quê? Esse P de N seria a permutação normal, mas como há repetidos, elementos repetidos eu boto aqui, ó. Aqui é a quantidade que o elemento 1 aparece, aqui é a quantidade que o elemento 2 aparece, e aqui é a quantidade que o elemento R aparece. Aqui vai ser igual a quem? Quem vai ficar aqui em cima? A permutação normal, lembre-se disso, e aqui embaixo, cada repetição. Tipo, o elemento 1 aparece quantas vezes? X uma vez, então x1 fatorial vezes x2 fatorial até 1xr fatorial. Então, aqui embaixo vai ficar o quê? As permutações dos elementos repetidos. Agora vamos para os exemplos. Questão 1, exemplo 1. Calcule o número de anagramas da palavra república, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Então, pessoal, aqui ele quer o que? Anagramas. Anagramas seria o que? A arte de mudar a posição das letras e formar uma palavra. Ela pode ter sentido ou não, não importa. Cada mudança que você fizer na posição das letras vai ser um anagrama. Então é isso. Então nada mais nada menos que anagramas é permutar as letras entre si. Não pode colocar, não pode faltar. Se eu tenho 7 letras, então vou ter que permutar as 7, ok? Então, como resolver uma questão dessa?
Primeiro, eu já sei que eu vou permutar. Permutar, então, permutação. Olha só a dica. Mas aqui ele fala que aqui não é uma permutação logo totalmente direta. Ele dá bem aqui uma ressalva. Ele fala o quê? Nos quais as vogais, olha aqui, as vogais se mantêm nas respectivas posições. Então, primeiro eu vou olhar quantas letras tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou botar 9 traços. Vamos lá. 1, 2, eu botei já 1, 2, 6, 7, 8, 9 traços. Beleza. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou exatamente colocar as vogais na posição que elas estão aqui, ó, porque a questão pediu isso. Então eu vou pegar e vou fixar as vogais. Vamos lá. Então aqui eu vou botar o quê? O E continua na segunda posição, não vai sair daqui. Aí o A vai continuar aqui. O I vai continuar na mesma posição. E o U também. Pronto, já botei as vogais nas respectivas posições. Mas elas vão poder sair daí? Não vão poder sair. Por quê? Porque eles querem que eu calcule o número de anagramas da palavra república, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Então aqui, essas vogais não vão participar da permutação. É como se eu pegasse ela ali e colasse. Colei, elas não vão mudar. Então o que vai ocorrer? Apenas as outras letras, nesse caso aqui, as consoantes aqui vão mudar de lugar. Ah, entendi. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Quem é que vai perguntar? São as consoantes que sobraram. E sobraram quantas consoantes? R, P, B, L, C. Então são quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho uma permutação de 5 letras. E as outras não vão participar. Então eu pego, o que seria a permutação de 5? Seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas antes de fazer isso, eu vou observar uma coisa. Você tem que observar se tem letra repetida. Não tem. Todas as consoantes, elas são distintas. Então, nesse caso, vou fazer uma permutação normal, permutação simples. Então, quanto é P de 5? É a mesma coisa que 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se eu pegar isso aí, o resultado vai dar o quê? 120. Então, essa questão bem aqui, ela mostra o quê? Que eu não tenho apenas 5 letras, eu tenho mais do que 5 letras, eu tenho 9 letras. Mas nem todas vão participar da permutação, porque a questão não quer que todas participem, apenas algumas. Então, não é permutação de 9, e sim permutação de 5, porque só 5 vão mudar de lugar entre si. Então, a resposta tem o quê? 120 anagramas, nos quais as vogais permanecem nas suas devidas posições. Ok? Vamos agora para a questão 2. Vamos lá, questão 2. Quantas palavras de 6 letras começam e terminam por consoante podem ser formadas com as letras da palavra fechar, cada letra figurando uma só vez? Então, isso aqui também, ele não falou anagramas, mas é a mesma ideia. Por quê? Porque ele vai perguntar
as letras da palavra fechar. Não vai entrar nenhuma de fora e nem vai sair ninguém. Então, eu vou apenas o quê? Mudar as letras da palavra fechar entre elas mesmas. Então, isso aqui é uma espécie de anagrama. Mas ele falou? Não. Você lendo, você vai perceber. Ok? Mais uma vez, ó. Quantas palavras de 6 letras? Olha essa palavra fechar. Tem quantas letras? Tem 6. Então, eu vou utilizar as 6 letras, começando e terminando por consoante. Olha só a regra. Ele quer que comece e termine por consoante. Beleza? Começar e terminar por consoante. Então, vamos que vamos. Primeiro, eu vou ter quantos espaços? 6. Então, eu vou pegar e vou marcar 6 espaços. Pronto, marquei 6 espaços. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que a questão pede. Não esqueçam, lembrando que eu falei aqui nas aulas anteriores, olhe a prioridade. Sempre tem que focar na prioridade. Começando e terminando por consoante. Então, aqui é o seguinte, eu vou dar prioridade a essa e a essa. Como é começando e terminando por consoante, aqui eu posso tanto preencher logo a primeira ou a última, não é? Porque elas têm a mesma força, a mesma posição, assim, olhando porque estão nas extremidades. Vamos lá. Se eu quero começar e terminar por consoante, então primeiro eu vou focar nas consoantes. O que é que eu vou fazer? Tomada de decisão. Eu tenho que decidir logo qual eu vou começar a preencher. Eu vou decidir logo começar pelo início ali, pela primeira posição. Mas agora olha, quais opções eu tenho de colocar lá? Eu posso colocar qualquer letra? Não, só posso colocar as consoantes. Então eu vou olhar quantas opções eu tenho para me preencher aquela primeira. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma consoante, 2, 3, 4. Então de cara para cá eu tenho 4 opções. Pronto. Então percebam que uma dessas letras veio para cá, uma dessas consoantes. Eu vou marcar aqui a F, a E, a C quer dizer. Vou marcar a C, só a suposição. Uma letra dali já saiu. Então quer dizer que não tem mais 4 consoantes para a última casa. Vai ter agora apenas 3, que é o F, o H e o R. Nessa hipótese que eu marquei ali a C. Então, para cá, restam 3 consoantes. Pronto, pessoal. Aí, o que aconteceu? As prioridades eu já fiz. As outras estão no mesmo patamar. Então, aqui no centro, pode ter qualquer uma das outras que sobraram. Não tem uma restrição mais, porque a restrição era só a primeira e a última. Então, o que é que eu faço aqui? Aqui eu vou olhar e ver quantas letras sobraram. Aqui sobraram quantos espaços? 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que aqui eu tenho 4 letras para colocar um em cada espaço desse. Mas essas letras, elas podem fazer o quê? Elas podem se permutarem entre si. Elas podem bagunçar entre si aqui. Então, aqui sobraram o quê? Sobraram 4 letras para permutarem. Ou, se vocês quiserem, podem fazer assim também, ó. Para cá, eu já coloquei quantas letras? Já coloquei 2. A palavra tem quanto? Tem 6. Já coloquei 2, para cá restaram quanto? 4. Já preenchi 3 espaços. Sobraram quantas ainda? Sobraram 3. Sobraram quantas letras agora? Sobraram só 2 para cá. E sobraram quantas? Agora sobrou 1 para cá. Então, aqui eu vou usar o princípio multiplicativo, certo? Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3, certo? Aí eu faço o quê? Eu multiplico todos esses valores. Então, quando eu multiplicar todos esses valores, eu vou obter no final 288. Pronto, então no total eu tenho 288 possibilidades
iniciando e terminando por consoante, ok? Mas aqui também é o seguinte, posso fazer o seguinte, quando outra forma de fazer, né, que vai dar o mesmo resultado. Aqui é a prioridade, botei 4 opções, aqui 3 prioridades, aqui era outra prioridade, então aqui 3 opções. Para cá sobraram quanto? 4, que pode acontecer qualquer coisa aí. Então eu posso pegar qualquer letra e permutar elas aqui, ó, essas que sobraram, que não vai alterar em nada, porque aqui não tem nenhuma restrição no meio. Então eu posso pegar e permutar esses 4 espaços que sobraram. Ó. Então aqui eu posso fazer o quê? Por 4 espaços que pode acontecer qualquer coisa, eu posso usar o 4 fatorial, porque eu vou permutar as letras que estão aqui, elas podem fazer isso de forma à vontade. Então eu tenho quem? Tenho 4 vezes 4 fatorial vezes 3, que vai dar também 288. Por quê? Porque 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então com isso terminamos a segunda questão. Vamos agora para a próxima. Terceira questão. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem? Aqui também é interessante. Por quê? Eu vou pegar bem aqui. Vai fazer bem aqui. Certo. Ó, por que eu fiz isso? Porque, ó, de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem. Então, eu peguei aqui e fiz tipo um conjunto, que A e R não vão poder se separar. Pronto. Juntei A e R. Então, agora sobraram quantas letras? Agora, ó, sobraram o E, L, O, G, I. O AR já está bem aqui. Então, percebam uma coisa. Aqui, para onde eu permutar, o A e o R vai vir junto. Então, eu posso dizer que essas duas letras viraram apenas uma. Viraram a letra, vamos supor, A. Eu tenho a letra A. Então, elas não são equivalentes a duas, são equivalentes a uma na permutação, no conjunto em geral. Então, agora, antes eu tinha quantas letras? Aqui, ó, tinha 3, 6, 7. Agora não tenho mais 7. É como se eu tivesse agora quanto? Uma, porque elas não podem se separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6, permutação de 6. Então agora eu vou permutar 6 letras, que é igual a 6 fatorial. Mas aí eu faço a pergunta. Permutação de 6, que é 6 fatorial. Isso aqui vai gerar quanto? 720. Que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Então vai dar 720. É a minha resposta final? Não. Por que não? Porque tem essa palavra bem aqui, ó. Elas têm que ficar juntas em qualquer ordem. Aqui eu botei que ordem? A, R, mas posso ter que ordem também R e A. Olha só, elas estão juntas, então, mas só que apenas mudaram entre elas, beleza? Então, se a R, se eu fizer nesse sentido, eu vou ter 720. Se eu fizer agora as permutações de novo para R e A junta, vai ter também quanto? 720, porque eu vou ter exatamente de novo a mesma quantidade de letras. Então, para cá, eu também vou ter permutação de 6, porque isso aí vai é igual a 6 fatorial, que é igual a 720. Então, eu posso ter de um jeito ou de outro.
Olha a palavra ou, então eu vou fazer o quê? Eu vou somar os dois resultados. Então, quando eu somar, eu vou encontrar o quê? 720 mais 720. Se eu somar isso aqui, vai dar exatamente 1440, que é o resultado da questão. Então, a questão 3 foi resolvida. Então, qual é a parte que temos que tirar da questão 3? Parte importante. Que quando falar assim, enquanto fiquem juntas, você tem que olhar se eles querem numa ordem ou na outra, ou se a ordem entre elas não vai alterar. Essa é a parte importante. Aqui falou que fiquem juntas em qualquer ordem. Tem casos que eles pedem que fiquem juntas independentemente da ordem. Então, muito cuidado. Uma outra forma de fazer também, para não fazer isso tudo, é só fazer isso. Ó. Aqui tem quantas letras? Aqui é uma só, como eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem o quê? 6 fatorial. Só que essas aqui pode permutar entre elas. Não podem? Pode. Cadê isso aqui? Ó. Ela aqui, só aqui dentro, sem sair daqui, elas podem permutar. Então a permutação de quantas letras aqui dentro? Tem 2. Então fica 6 vezes 2 fatorial. Que vai dar o que? Ó? Isso aqui vai dar 6 fatorial é 720. 2 fatorial é 2. Então fica 720 vezes 2, que vai dar 1440. Outra maneira de resolver a terceira questão. Vamos agora para a próxima questão. Questão 4. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. Então, sabendo que somente 2 pessoas sabem dirigir, de quantos modos poderão se acomodar para uma viagem? Aqui nós temos 5 pessoas em um automóvel. Então, vou desenhar aqui. Aqui nós temos um protótipo de um carro. Essa parte que eu marquei é exatamente a parte que vai ficar o motorista. Ao lado do motorista aqui e aqui a parte traseira. Tem restrições, não tem? Claro que tem. E qual é a restrição? É quem sabe dirigir. Porque nem todo mundo pode sentar ali na parte do motorista se não souber dirigir. Vamos supor que vai dirigir o carro, né? Claro, se o carro estiver parado pode, mas aqui não é isso. É sair com a viagem. Ó, uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sabendo que somente 2 sabem dirigir. Olha só a restrição. Lembre que eu falei, sempre começo pelas restrições. Essa é a parte mais importante. Então vamos começar a preencher por quem? Por esse ponto bem aqui, ó, que é exatamente a do motorista. Eu tenho o quê? Para cá, são 5 pessoas, mas todas sabem dirigir? Não, apenas 2. Então, para cá eu tenho 2 opções. Fiz as restrições. E quem sobrou para cá? Aqui pode sentar qualquer um, independentemente se sabe dirigir ou não, pode sentar aqui. Ok, então como é que eu vou fazer? Para cá já sei que são 2 opções. Então para cá não tem mais nenhuma restrição, então não importa. Quem sobrou pode aqui durante a viagem mudar de lugar. Sentar para cá, para cá, para cá, então não tem uma restrição. Sobraram quantas pessoas ainda? Uma está sentada aqui, que é a uma que sabe dirigir. Então, para cá sobraram 4 pessoas. E elas podem o quê? Permutar entre si numa boa. Então, eu tenho 4 fatorial. 2, que é a obrigatória, saber dirigir. E o restante não tem obrigação. Então, eles podem estar permutando entre si. Então,
2 vezes 4 fatorial. E 2 vezes 4 fatorial vai ser igual a 2. Quanto é 4 fatorial? É 4 vezes 3 e 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então fica 2 vezes 24. Se eu multiplicar 2 vezes 24, vai dar exatamente 48. Então, há 48 maneiras de fazer essa viagem. Aí agora eu fico perguntando, se não quiser usar o fatorial, usa o princípio fundamental da contagem. É o quê? Chegou e olha. Como assim? Vamos começar. Primeiro vamos chegar à prioridade. Então a prioridade é as 2 pessoas que vão dirigir. Então chega, só um pode sentar. Então, para cá existe quantas opções? 2. Para cá, só para quantas pessoas? Para escolher esse lugar? Para poder escolher esse lugar? 4 ainda. Brigando por esse lugar. Se um já sentou aqui, restaram 3 pessoas para brigar por esse. Depois só sobram 2 para brigar com esse. E o último que chegou vai pegar esse aqui. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa de 4 fatorial. Então, usando fatorial ou não, o resultado vai ser o mesmo. Vamos agora para a próxima questão. A questão 5. Seis pessoas A, B, C, D, E e F ficam em pé, uma ao lado da outra. Então tem 6 pessoas, A, B, C, D, E, F, vão ficar em pé uma ao lado da outra. Beleza. Para uma fotografia. Se A e B recusam-se a ficar lado a lado, olha só a confusão. A e B não estão se cheirando. E C e D insistem em aparecer uma ao lado da outra, ao grude. Calcule o número de possibilidades distintas para as 6 pessoas se disporem. Primeiro, percebam que eu vou ter que ter 6 pessoas para tirar uma fotografia. E a foto tem que conter as 6. Quantas fotos diferentes pode tirar sabendo que tem 2 ali que não se batem e 2 que não se desagrudam uma da outra? Para resolver uma questão dessa, eu tenho 2 maneiras. Eu posso fazer pelo princípio direto da contagem e pelo princípio indireto. Primeiro eu vou fazer logo pelo princípio indireto, que é o quê? Eu vou pegar e vou esquecer que as 2 brigaram, certo? Porque eu vou fazer todas as possibilidades. Isso é pelo princípio indireto. É que eu faço tudo, depois tiro o que eu não quero. Fazer todas. Primeiro eu vou fazer todas as possibilidades onde as 2 pessoas querem estar lado a lado. Quem quer estar lado a lado? C e D. Então eu vou grudar C e D. C e D juntas. E fora vai ficar quem? A, B, E e F. Tá aí. Aqui eu não estou levando em consideração que A e B se recusam a ficar juntas. Aqui eu não estou usando ainda esse critério. Por quê? Porque eu quero calcular o total e tirar os casos onde eles estão juntos. Aí o que sobrar vai ser as fotos. Imagina, eu estou tirando todas as fotos aqui. Eu vou tirar todas as fotos onde C e D estão juntos. Aí depois eu só excluo aqui o A e o B estão perto um do outro. Vamos lá. Com C e D juntos. Você tem quantas possibilidades? Lembra como eu fiz lá na questão anterior? Aqui uma letra, porque eles estão juntos. 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 fatorial.
Vou permutar entre eles para tirar foto. Só que o C e o D pode mudar de lugar aqui e a foto ficar diferente. Ó. Se o D passar para frente e o C ficar para trás, a foto já não é a mesma. O visual já mudou. Então aqui eu vou ter que multiplicar pela mudança daqui dentro também. Então aqui dentro há o quê? Há 2 fatorial, porque são duas letras que podem permutar também entre elas aqui dentro. Não podem sair, mas elas podem aqui dentro mudar de posição. Então aqui eu tenho 5 fatorial vezes 2 fatorial. E se eu pegar 5 fatorial vezes 2 fatorial, vai dar 240. Por que 240? Porque é 120 vezes 2, né? 240. Só que nessas fotos, vocês conseguem perceber que há fotos que o A e o B vão estar juntos, porque eu fiz todas as possibilidades, então o A e o B vai estar juntos. Eles querem? Não querem. Então eu vou pegar essas fotos e vou eliminar. Então agora eu vou olhar quantas fotos o A e o B saíram juntas. Então vou pegar a mesma coisa e vou fazer, ó. CD juntas. Eu vou eliminar agora onde o A e o B estão juntas. Vai me resultar em quanto agora? Primeiro, aqui eu tenho quantos objetos? Porque eles estão juntos, não desagrudam. Aqui o A e o B saíram juntos. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 fatorial. Então eu tenho 4 permutações que eu posso fazer entre elas. Só que dentro dessas 4 permutações, eu posso permutar quem? Ó, esse 2 aqui dentro. 2 fatorial. Eu posso permutar quem? O A e o B também aqui dentro. Então fica vezes 2 fatorial. Quanto é 4 fatorial? É 4 vezes 3, vai dar 24. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. Então 2 vezes 2, 4. Aí fica 24 vezes 4. Que se eu pegar 24 vezes 4 e multiplicar, vai dar exatamente 96, né? Que é 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então vai dar 96. Então, olha só, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou usar o princípio indireto da contagem. Indireto é o quê? É exatamente você fazer o todo e tirar o que você não quer. Aqui eu tirei todas as fotos que o C e o D estão juntos. Mas quando eu fiz isso, deu 240 fotos. Mas dentro dessas 240, há algumas fotos que o A e o B estão juntos, eles não querem sair no final, eles dois juntos. Então eu vou pegar agora e vou eliminar essas fotos. Aí eu fiz bem aqui, ó. Quantas fotos eles aparecem juntas? 96. Então agora é só pegar o total das fotos e vamos eliminar aqueles que eles não querem, que estão juntos. 240 menos 96. Se eu pegar 240 menos 96, vai dar 144. Eles podem tirar 144 fotos, nas quais A e B estão longe um do outro e C e D estão encangados. Vamos agora para a questão 6. Ou vamos continuar na questão 5. Aqui, pessoal, eu fiz pelo método indireto da contagem, né? Pelo modo indireto. Como seria pelo modo direto? Fazer logo o que a questão quer. Então, se for fazer o que a questão quer, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou colocar C e o D juntos aqui mais uma vez, porque isso aqui tem que acontecer. Eu estou fazendo o modo direto. Aqui eu tenho o A, o B, o E e o F soltos. Primeiro, eu vou colocar bem aqui como se fosse... Eu vou fixar uns espaços em ré. Esses espaços, 1, 2, 3, 4.
5. Aqui são os espaços que eles vão ter que ficar para tirar foto, ok? Então vamos fazer o quê? A restrição é o A com B. Aqui eles não podem ficar juntos, então a restrição é o A com B. Então nossa restrição é o A com B. Primeiro vamos pegar logo e vamos fazer assim, vai logo A, escolhe um lugar logo para ti logo, e depois eu boto o B longe. Então o A, ele pode, então vamos dividir aqui em duas partes. Por que em duas partes? Porque em uma foto existe dois lugares assim, que a pessoa pode estar ou na extremidade ou no meio da foto. Então você vai em dois casos, aonde o A escolhe as extremidades e depois aonde o A escolhe o centro. Por que eu tenho que separar em dois casos? Porque se ele escolher a extremidade, o B vai ter umas possibilidades. E se ele escolher a do meio, o B vai ter outras possibilidades diferentes. Então as possibilidades não são iguais em todos os lugares. Dependendo do lugar do A, o B vai também ter que escolher outro. Então olhando por isso, eu vou o A escolher as extremidades. Então o A escolhendo ou o começo ou o final da foto. Então aqui, se o A escolher ficar um desses dois, então tem quantas opções para o A? Eu tenho exatamente duas opções. Ele pode escolher aqui ou aqui, beleza? Só que eu vou pegar e vou eliminar. Vamos supor que o A escolheu essa. Se o A escolheu essa, o B vai acontecer o que com ele? Ele vai poder sentar aqui? Não, porque o A está bem aqui, então ele vai ter que ficar uma dessas três, ó, porque ele não pode ficar perto do A, se o A tiver escolhido essa. Então aqui eu tenho uma, não pode, então tem uma, duas, três. Se o A ficar aqui, então o B pode ficar aqui, aqui ou aqui. Então o B tem três opções. Depois que ele escolheu uma qualquer, uma dessas três aqui, ele escolheu qualquer uma. Pronto. Aí restou quem? Aí restou três opções para as outras que não tem nada a ver, né? Então as outras que podem perguntar entre si normalmente. Então aqui sobraram 3 fatorial. Só que não esquecendo que dentro essa aqui pode mudar entre si, não pode? Então, vezes 2 fatorial. Não esquecendo, esse 3 fatorial é exatamente as outras letras que podem ficar em qualquer lugar. Quando eu falo outras letras, é essa, E e F. Então aqui eles têm 3 lugares e eles não têm restrição, então ele pode 3 fatorial. E por que 2 fatorial? Porque o C e o D podem mudar entre eles mesmos, né? Não esqueça disso, sempre quando você juntar assim e se mudar a posição, muda também o valor, muda também o arranjo, ele tem que ficar também aqui, ó, fatorial no final. Pronto, então eu fiz isso, 2 vezes 3. Agora, eu escolhi o A nas extremidades, não foi? Agora, se o A escolher uma dessas, aqui ó, as centrais. Se o A escolher uma das caídas centrais, vamos supor. Se o A escolher aqui, se o A escolher ficar aqui, o B não pode nem aqui nem aqui. Então o B só restam quantas opções? 2. Ó, se o A escolher essa, o B pode ficar aqui? Não. O B pode ficar aqui? Não. Então o B pode ficar ou aqui ou aqui. Então só tem 2 opções. Ah, será que vai acontecer para todos os centros? Vai. Agora aqui, ó. E se o A não escolher essa outra do centro, são quantas opções para o B? O B pode ficar aqui não e nem aqui, então só restam 1, 2. Então, qualquer lugar que eu bote aqui no centro A, o B só vai ter quantas opções? 2. Então, vamos lá. Então, a primeira que eu botei, a primeira letra que eu botei foi o A. O A tem quantas opções? Tem 3. Depois que o A já tomou seu lugar, lá se tem o B logo, que é o outro problemático. Então o B vai escolher o lugar dele. E percebemos que só tem o quê? 2 opções, ou aqui ou aqui. Então aqui vai ser 2 opções para o B. Sobraram quantas letras?
3, mas essas 3 ela não tem nenhuma besteira, então fica vezes 3 fatorial vezes o C e o D também permutando entre eles, não esquecer disso. Aí agora eu faço isso aqui vai dar 6, né? 2 vezes 3, 6. Aqui também é 6, porque é 3 vezes 2. Então fica 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 2 vai dar exatamente... Aí 36 vezes 2 você vai multiplicar, ó. Vai dar 72. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Aqui também é 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. Aqui eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque eu tenho duas opções. Ou A senta nas extremidades, ou A senta no meio da foto, né? Fica no meio da foto. Não é de senta aqui. Aqui é foto, eu vou estar em pé. Aqui A escolhe as extremidades, ou A escolhe a parte do centro. Ou uma coisa ou outra. E quando eu uso ou, então vou somar. 72 mais 72 vai dar exatamente 144. Percebam uma coisa. O método indireto aqui foi bem mais rápido do que o método direto. Quando vai direto ao ponto, às vezes você pega a questão e quebra em casos para depois somar e dar o resultado. E o método indireto, às vezes é bem mais direto no resultado. Então aqui finalizamos a questão 5. Mas lembrando que, dependendo da questão, você vai olhar qual é o mais rápido, se é o direto ou indireto. Não tem uma regra prática. Você vai olhar e vai deduzir pela leitura.